Queima-Fita, o podcast que vai te fazer descobrir que cinema é legal, mesmo você nunca tendo pensado sobre isso. Com Carol Figueiredo, Matheus Frota e Naomi Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao Queima-Fita. Eu sou a Naomi Oliveira e eu estou aqui com os meus parceiros... Matheus Frota e Carol Figueiredo. Gente, é óbvio, né, que o assunto é Oscar, eu vivo e respiro Oscar. A gente já comentou os indicados, a gente já falou dos esnobados em episódios anteriores, então quem não ouviu ainda, vai lá, dá uma conferida que vale a pena. Mas hoje a gente vai falar de 4 categorias que eu considero que são as principais categorias, que a gente vai falar de melhor roteiro, tanto original quanto adaptado, melhor filme e melhor direção. Ano passado, essas categorias reservaram grandes surpresas pra gente e excelentes vencedores. Vamos ver o que 2021 reserva pra gente. Eu tô até de coração bem aberto para esse ano, porque eu acho que tem muita corrida aberta. A gente tá com... Sim, sempre tem uns favoritos, uma categoria ou outra, mas eu nunca senti um ano de corrida tão aberta, com tantas possibilidades como esse ano, assim, sendo bem honesta. E falando sobre os indicados, na categoria de melhor diretor, a gente tem o Thomas Vinterberg, por Drunk, mais uma rodada, o David Fincher, por Mank, o Lee Isaac Chung, por Minari, a Chloe Zhao, por Nomadland, e a Emerald Fennell, por Bela Vingança. Assim, falando das minhas opiniões, né? A minha favorita dentro de todos esses universos de direção é a Chloe Zhao, e eu também acho que ela vai ganhar, assim, pelo que dos favoritos, ela talvez seja a mais cravada, assim, de todas as categorias do Oscar esse ano. E eu realmente acho que merece. Eu acho que um dos primores do filme de Nomadland, com certeza, é a direção. Se eu fosse trocar qualquer pessoa dessa categoria, talvez eu tirasse a Emerald Fennell. Sim, eu fiquei muito feliz de ver ela indicada pela representação, né, de ser pela primeira vez a gente ter mais de uma mulher indicada na categoria, mas comparando o trabalho de direção dela com os outros indicados, eu não achei Bela Vingança, assim, nível categoria melhor filme / melhor diretor. Então, se eu pudesse tirar ela, eu tiraria e colocaria, por exemplo, a Regina King no lugar, que não foi indicada, que eu fiquei muito surpresa de não ver ela indicada nessa categoria por Uma Noite em Miami. Talvez também, eu não sei, existe muita controvérsia em torno de Minari, né, nessa categoria. Eu, pessoalmente, gostei de Minari. E aí, acho que Minari foi um filme que a gente não falou muito sobre o roteiro, né, sobre o que é a história. Só contando para vocês rapidinho, Minari conta a história de uma família coreana, né, sul-coreana, que se muda para os Estados Unidos e para tentar construir uma vida lá, e faz um movimento, inclusive, de tentar viver da agricultura familiar, muito encabeçada pelo personagem principal do pai, que é interpretado pelo Steve Yeun. Mostra todo esse desenrolar, né, do que é esse processo da família se colocar, achar o seu lugar, a dinâmica familiar, e aí tem personagens bem marcantes, que, na minha opinião, é o filho mais novo e a avó. Então, essa é a história de Minari. Eu, pessoalmente, gostei bastante, e eu acho, sim, que o trabalho de direção tá muito bom. Matheus, e aí, o que você achou dessa categoria? Quem que você acha que é favorito? Quem que você acha que vai ganhar? Vamos agora falar um pouco sobre polêmica, né? Porque Queima-Fita é isso, é polêmica. Eu considero que a indicação para a melhor direção faz sentido, de Emerald Fennell, está indicada por Bela Vingança. Já discordo um pouco de Minari. Quanto a Bela Vingança, né? A gente vou falar agora um pouco do roteiro. A gente tem uma personagem, a gente é apresentado uma personagem ali por volta dos seus 30, 35 anos, que ela usa um método de espantar e, de certa forma, educar homens que abusam de mulheres. Então a gente é apresentado essa personagem que ela vai para festas, se finge de bêbada, drogada, para que os homens venham dar em cima dela e aproveitem da situação que ela está para levarem ela para um local, e naquele local ela dá uma lição nos homens. Então a história inicia assim e depois é desenvolvida ela conhecendo de certa forma se apaixonando, porque até então ela tinha essa dificuldade de gostar de alguém,
Então ela passa a gostar de um rapaz que ela tinha estudado na faculdade. E a gente vê um pouco dessa transformação, né? Dela tirando um pouco dos seus medos, dos seus receios a ter um relacionamento e abrindo um pouco o coração para essa nova oportunidade. E isso, de certa forma, é um pouco um resumo de Bela Vingança. Naomi, quer dar continuidade? Boa. Então, se eu fosse do Oscar, eu daria o Oscar para o Thomas Vinterberg, de Druk, que é um dos meus filmes favoritos dessa temporada. Eu acho que o roteiro ele é muito diferenciado e a condução dessa história é que faz o filme ser grandioso como ele é. Então, acho que o trabalho de direção é, assim, primoroso. Se, assim, em relação aos indicados, eu também tiraria não sei falar direito o nome dela, mas a diretora de Bela Vingança. Eu tiraria, eu não acho que é um grande trabalho de direção. Eu fiquei feliz que o Thomas Vinterberg está, mas eu acho, exemplo, que o diretor, o Chaka King, a direção dele não é tão boa assim, em Judas e o Messias Negro, mas seria uma coisa importante, sabe? Ele é um diretor jovem, negro, então ele está indicado, ele ia ganhar um selo de qualidade, que ele ia fazer mais filmes com grande orçamento, ele ia entrar nesse pequeno hall de diretores negros com alto orçamento, que é o Steve McQueen, o Barry Jenkins e o Spike Lee, só. Então, eu acho que ele ia entrar nesse grande grupo. Infelizmente, ele não foi indicado, foi um trabalho bacana que ele fez. Eu também indicaria o diretor de Meu Pai, mas aí eu acho que já seriam 2 europeus e aí a academia ia cortar os pulsos. Mas estou torcendo pela Chloe Zhao, acho que ela que vai ganhar. É merecido, porque é um filme muito autoral, e são poucos os diretores que conseguem fazer uma obra assim, sabe? Tipo, o Paul Thomas Anderson faz filmes assim, o Spike Lee faz filmes assim, filmes que é totalmente fruto do que o diretor pensou, do que o diretor imaginou, cada detalhe. E o Nomadland é isso. É isso. A Frances e a Chloe Zhao são a alma desse filme. Então, acho que o prêmio está em ótimas mãos. Falando um pouco do roteiro de Druk, que a gente ainda não falou, ele é um roteiro muito desafiador. Ele fala sobre alguns professores, mas focando mais em um, que é né, esqueci o nome do ator, mas é um grande ator, já fez belíssimos filmes, inclusive o Cassino Royale, ele é o vilão do Cassino Royale. O nome dele é Mads Mikkelsen, ele é o principal de Hannibal, aquela série assustadora. Ele é sensacional, por mim também seria melhor ator, já vou adiantando aqui, a atuação dele é incrível. E ele também tá em Star Wars, só dando um complemento aqui, Star Wars, e vai ser o novo personagem de Animais Fantásticos e Onde Habitam, substituindo... esqueci agora o nome dele. Johnny Depp. Isso. Nossa, a carreira dele tá... Nossa senhora, tá bombando, E o filme, ele conta sobre um experimento que existe, fala que todo mundo nasce com déficit de álcool no sangue. E se a gente igualar, né, colocar isso em pequenas doses de álcool diária, a gente chega no nível de perfeição, assim, de estar mais disposto a fazer as coisas, de estar melhor. E, principalmente, o protagonista, ele tá num momento de crise, sabe? Tanto na sua profissão, ele é professor, quanto na sua vida pessoal, a gente vê que ele tá perdido. Então, eles começam a fazer esse teste de ingerir pequenas quantidades de álcool, depois vão aumentando as quantidades, e o filme é a gente observando esse estudo de caso. É um grande filme, ele é para além do álcool, na minha visão. Ele fala de várias outras coisas, quando a gente for falar de filme internacional, a gente, né, adentra, mas Druk é esse grande filme, e por isso Thomas Vinterberg é o meu favorito do coração, mas eu acho que o Oscar com a Chloe Zhao tá em ótimas mãos. Passando por direção, vamos para os prêmios de roteiro. Vamos começar agora com o roteiro original. Temos como indicados Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Já para roteiro adaptado, em um ano com muita adaptação de peças, tivemos Borá, Fita de Cinema Seguinte, Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. A gente pode começar agora a falar sobre o que, na minha percepção, tá ali descontando entre os melhores e por que ele tá ali. Eu vou começar falando de Tigre Branco. Tigre Branco, para mim, foi uma surpresa. Eu não esperava que um filme, não desmerecendo, né, mas um filme... A gente não tem muitos filmes ali do Sudeste Asiático participando dos Oscars. E quando eu fui assistir Tigre Branco, eu me surpreendi. Porque podia ser mais uma história do mesmo, a lá Quem Quer Ser um Milionário, ou então aqueles filmes de baixo orçamento, que eu não considero alto orçamento. Mas o filme traz um aspecto muito
introspectivo sobre diversas questões, crescimento profissional, crescimento pessoal e as desigualdades presentes naquele país, que é a Índia, né, onde o filme se passa. A gente tem um personagem que a gente vê a dificuldade dele, onde ele está inserido e a ânsia dele crescer. A gente é apresentado logo no começo do filme que ele é considerado pelo professor um tigre branco, que aos olhos do professor é um tigre que se destaca dos outros, ou naquela sala ele saber falar inglês, mas logo depois a gente vê que por conta de questões familiares, né, o pai dele acaba morrendo, então isso, observação, isso não é spoiler, tá, logo no começo do filme, então a gente vê um garoto com dificuldade, um ambiente muito pobre, com muita dificuldade mesmo, sem estrutura nenhuma, então quando surge a oportunidade, ele agarra com unhas e dentes essa oportunidade, quer ele ser um motorista de uma família super rica da Índia, e a gente vê essa ambição dele por crescer, se aproveitando dessa família, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma discussão, um debate dele, personagem, com tudo que está sendo imposto ali diante para a sociedade. Né? A gente vê ele questionando a divisão de castas, a divisão mesmo entre ricos e pobres, por que isso ocorre, e a própria democracia. Então, é um filme que impacta por esse lado de debate, de discussão de diversas coisas, e ao mesmo tempo encanta pela direção, achei muito boa. Não está indicado, mas é um filme que encanta. Naomi? Eu não, assim, falar um pouco sobre Tigre Branco não é meu lugar de fala, é lugar da Carol, que ela leu o livro, né? Até queria saber a opinião dela. Mas eu achei que, sei lá, faltou profundidade no protagonista. Eu entendi que ele quis subverter a imagem da Índia que se tem em Hollywood, tipo quem quer ser um milionário, Lion, do indiano sofredor, de bom coração, que vence pelo amor e pela força do destino. Ele quis subverter isso, colocar uma pessoa que não é totalmente boa, entre muitas aspas, uma pessoa que, né, tem uma outra visão do mundo, mas eu acho que o tom de sarcasmo em cima da crítica social errou o tom, eu acho. Um filme que acerta muito nisso é Parasita, por exemplo. Parasita acerta muito nisso. Já eu achei que o Tigre Branco ficou um pouco artificial, ficou pop demais. Assim, ele fala de coisas muito sérias com um filtro pop demais. Então, para mim, ficou meio, sei lá. E eu achei muitas similaridades, tipo, eu não peguei tanto plot, porque eu achei muitas similaridades com, me desculpa, pode parecer um spoiler, mas acho que nem todo mundo vê esse filme, o talentoso Ripley. Então, sei lá, o filme não me pegou. Talvez seja a expectativa, né? Eu tava com muita expectativa e aí foi frustrada. Já a Carol, com lugar de fala de leitura do livro, tem a outra percepção. Qual a sua percepção, Carol, sobre o Tigre Branco? Gente, eu acabei de assistir esse filme, eu assisti ele literalmente 2 dias atrás, e eu fiquei feliz, no geral, porque eu acho que o trabalho de adaptação de roteiro foi bem feita. Eu já comentei isso em off entre a gente. Tigre Branco é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E eu li o livro enquanto eu morava na Índia, então foi muito impactante para mim. E ele é muito direto e honesto, porque eu estava até conversando hoje com uma amiga minha que também morou na Índia sobre o filme e o livro. É aquilo, assim, não é uma visão deturpada de estrangeiro, é realmente aquilo. Eu acho que talvez por isso que, inclusive, ele incomode algumas pessoas, porque ele não poupa esforços. Sobre a questão de como ele traduziu, né, tanto as atuações e como ele trata de alguns assuntos, eu tendo a concordar com a Naomi da perspectiva de quem lê o livro. No livro, o personagem principal, o Balram, lá, ele é, assim, ele chega a ser maquiavélico, sabe? E você fica, às vezes você se sente culpado por gostar dele. Porque ele é a pessoa que no final do dia, sei lá, é o oprimido que está se rebelando. Então, ele é, querendo ou não, o herói da história, mas ao mesmo tempo ele é malvado no livro. E uma outra crítica que eu faço muito é que aquela personagem da Pink, que é interpretada pela Priyanka Chopra, no filme ela foi desenhada como a grande defensora dos fracos e oprimidos. E no livro ela é malvada, assim, do tipo arrogantezona. E eu acho que ela foi meio que princesa da Disney ali. E eu tendo a acreditar que é porque é a Priyanka Chopra, que é, né,
Priyanka Chopra do Jonas, estrela de Hollywood, e ela é a produtora do filme, né? Ela tá produzindo o filme junto com a Ava DuVernay. Então, eu acho que eles meio que deram uma maquiada em como, de fato, os personagens são. Porque a magia do livro, do White Tiger, né, do Tigre Branco, é que não tem um personagem bonzinho ali. Ninguém, todo mundo é ruim, sabe? Todo mundo é ruim. Lógico que cada um tem sua virtude ou não, com exceção do filho mais velho do Cegonha, né, o Manguso, que ele é ruim o tempo todo, mas todo mundo ali é muito humano e, tipo, pensando no seu o tempo todo. Então, eu acho que é um bom filme. Eu fiquei muito feliz de ver o filme, porque eu acho que, sim, ele foi muito feliz em algumas adaptações, me deu muita saudade da Índia, principalmente ouvindo a trilha sonora, mas, ao mesmo tempo, acho que ele podia ter ido um pouco além, um pouco mais profundo, mas talvez não fosse a intenção dele. Sim, sim, com certeza. Eu acho que é um pouco isso, assim, acho que talvez o livro faça mais sentido, mas eu senti falta dessa camada que, tipo, que eu vejo no Parasita, assim, da construção dos personagens e a questão da crítica social em cima, mas é um bom filme, gente, tá na Netflix, quem ainda não viu, vale a pena assistir. É muito melhor do que muitos filmes que a gente vê fazendo sucesso nessa mesma plataforma. Para roteiro original, o meu favorito é O Som do Silêncio, né? A gente já falou milhares de vezes que esse é o nosso filme, um dos nossos filmes preferidos da temporada. Eu acho que o roteiro do filme e a execução, assim, tanto a atuação quanto a questão do som, é o ponto alto do filme. Eu acho o roteiro muito bom. Eu adoraria que vencesse, mas eu acho que está entre Bela Vingança e Os Sete de Chicago, assim, Os Sete de Chicago lá na frente. Infelizmente, mas vamos lá. Eu acho que Bela Vingança tá ganhando um gás agora no final da temporada, e eu acho que se tivesse que ganhar um prêmio Bela Vingança, que fosse esse. Não seria, que injustiça. Mas vamos ver, né? Mas eu ainda acho que tá muito com os Sete de Chicago. Eu acho um absurdo em relação ao adaptado. O Borá, eu não gostei. Talvez a gente fale mais de Borá, mas eu detestei o filme, achei horrível. Nossa, foi uma tortura para mim assistir Borá. Então eu fiquei muito triste com a presença de Borá. Mas, para mim, eu daria o prêmio de roteiro adaptado para Meu Pai. Esse ano a gente teve um fenômeno de adaptações de peça, né? Teve aquele The Boys the Band, A Voz Suprema do Blues, Uma Noite em Miami e Meu Pai. E eu acho que o Meu Pai fez isso com maestria, assim, é sensacional. É a forma como Meu Pai adaptou o roteiro da peça de teatro. A gente ainda não falou de Meu Pai, mas o filme, em resumo, ele fala muito sobre a relação, né, de um pai com uma filha. O pai é interpretado pelo Anthony Hopkins, ele já está muito idoso, e essa filha cuida dele, ele tem um pouquinho né, ele fica um pouco, não quero ter uma cuidadora comigo, só que nesse momento a filha dele tá querendo se mudar, então existe essa necessidade dele ter essa cuidadora, então o filme ele passa por esse período, né, essa questão da possível mudança da filha dele, essa questão dele ter os cuidadores, de enfrentar os desafios da velhice, é um filme muito bonito, de verdade, é um dos meus favoritos da temporada, e eu acho que ganha muito porque ele pega aquela emoção. Eu gosto muito de teatro, eu acho que o teatro emociona a gente de uma forma que até nem o cinema às vezes consegue emocionar. Eu gosto muito de teatro, e eu acho que esse filme trouxe isso do teatro, assim, a emoção genuína. Você sente ali dentro. Eu achei sensacional. Então, por mim, eu daria roteiro adaptado para Meu Pai. Eu acho que tá entre Nomadland e Meu Pai. Como eu acho que Nomadland vai ganhar o melhor filme, e faz muito sentido ganhar roteiro e melhor filme, talvez fique por Nomadland, que também eu nem consigo imaginar que aquilo é um filme, cara, Nomadland. Pra mim, a coisa saiu pela estrada e foi captando todos aqueles momentos. Pensar que é uma adaptação torna o filme ainda mais especial. E você, Carol? Tá, em roteiro original, o meu favorito, né, que está no meu coração, eu acho que é Judas e o Messias Negro. Eu entendi a sua visão, Naomi, de que talvez a execução não foi tão boa, mas eu achei. Eu fico muito impressionada quando roteiros originais são biografias, porque eu acho que é o trabalho mais difícil de se fazer. É muito mais, não estou dizendo que é fácil, mas é muito mais fácil fazer roteiros adaptados de biografias. Então, eu achei um trabalho muito interessante, principalmente sob a ótica em que a história é contada. Então, eu gosto muito desse filme, mas eu concordo que eu acho que o super favorito para essa categoria é o Sete Chicago. Deve ganhar, tô achando que vai ganhar, sim. E assim, eu só não digo que infelizmente, porque talvez seja a única qualidade do filme. Então, assim, ok.
que não ganhe melhor filme, mas se levar roteiro, eu não vou achar tão ruim assim. No episódio que o Caio do Cine 7 participou com a gente, ele falou uma frase perfeita, né? Que é como diretor, o Aaron Sorkin é um ótimo roteirista, então é isso. Dessa categoria, talvez opinião impopular, eu acho que talvez Mank poderia ter entrado no lugar de Bela Vingança, pelo menos para ser indicado. Porque eu acho que o roteiro foi bem feito. É o roteiro mais incrível do mundo? Não, mas é um roteiro, assim, redondinho, sabe? Diferentemente, na minha opinião, de Bela Vingança. E também eu tenho uma preferência aí por On The Rocks, que foi totalmente snobado, que eu também acho que o roteiro seja melhor, na minha opinião. Falando de adaptado, eu também super concordo com a Naomi sobre Meu Pai. Eu acho que, sim, o trabalho de adaptação foi primoroso. Tinha tudo para dar errado. Tudo. Sim, pela história, né? A perspectiva que a história é contada. Mas foi feito, assim, sucesso. Eu, pessoalmente, torço nessa categoria por Uma Noite em Miami, mas eu acho muito difícil levar também. Eu não sei. Eu queria muito que levasse. Eu tô achando que corre o risco de Uma Noite em Miami ser um dos filmes que não vai levar nada, e isso me deixa muito triste. Mas, enfim, talvez mesmo vá para Nomadland, né? Ou talvez, se for para Meu Pai, eu vou ficar feliz também. Tem aí, né? A Naomi já falou não sei se é azarão, mas a grande surpresa da temporada nessa categoria, que é Borá. A gente já falou em outros episódios que quando o filme é uma sequência, ele automaticamente entra para a categoria de roteiro adaptado. Borá, a gente nunca falou tão claramente da história, então eu vou contar bem rapidinho. É para ser o que a gente chama de mockumentary, né? É uma categoria de documentário de mentira, mais ou menos. A continuação de um outro filme que foi lançado ali nos anos 2000, do Sacha Baron Cohen também, num personagem que ele já interpreta há muitos anos, né, que é o Borá, um repórter do Cazaquistão, né, em que ele tem como grande missão divulgar a cultura do país, mas ele faz isso de uma maneira muito equivocada, e ele ganhou muita notoriedade no primeiro filme, em que ele foi para os Estados Unidos, e aí nesse segundo filme ele retorna aos Estados Unidos para tentar estreitar laços com Donald Trump e Companhia Limitada. Eu entendo como possa ter batido mal em algumas pessoas, a Naomi falou isso, é um filme extremamente específico para os Estados Unidos, para o contexto que os Estados Unidos vive. O Sacha Baron Cohen, nos últimos anos, ele assumiu cada vez mais uma postura muito ativista, e eu acho que isso foi um reflexo disso. Tem muita piada interna. Sim, o fato de eu ter gostado do filme é só porque eu acompanho o personagem do Borá há muitos anos. Então, eu entendi. Mas eu também acho que... Não sei, eu achei interessante esse filme estar aqui, porque ele é muito fora do que a gente entende do que são filmes de Oscar, mas ao mesmo tempo é meio doido ele tá aqui, entendeu? Assim, porque exatamente por esse motivo, assim, tipo, se ganhar, eu vou ficar muito, assim, bugada da cabeça, com certeza. Pelo Mas, amor enfim. de Deus, imagina. Imagina! Não sei. Vamos ver. Eu sou a do contra. A Matheus gostou do Borá, a Carol gostou do Borá. Nossa, eu odiei. Eu falei, nossa senhora, eu mandei um áudio xingando no grupo. Não gostei. Não gostei. Agora, falando um pouco sobre a melhor categoria, a categoria que eu sempre falo assim, ó, chegou o momento, desde que eu, assim, acompanho com mais afinco, eu acho que é sempre assim, chegou o momento de eu me estressar. Nunca, assim, eu acho que eu concordei. Falei assim, nossa, é o filme que eu queria. Nunca rolou para mim, infelizmente, esse momento, nos últimos anos. Mas que é melhor filme, né? Esse ano a gente tem 8, poderiam ser 10. Poderiam mesmo ser 10 filmes. A Academia brincou com a nossa cara. A gente tem Minari, Nomadland, Meu Pai, Judas e Messias Negro, O Som do Silêncio, Mank, Os Sete de Chicago e Bela Vingança. Para mim, uma coisa que eu falei, acho que em episódios anteriores, que eu acho que eu falei errado, eu falei, essa temporada tá muito ruim. Não tá ruim, gente, é mentira. Agora retifico minhas próprias palavras. Ano passado foi um ano muito acima da média. Eu acho que
Para mim, tirando ali Ford versus Ferrari e Adoráveis Mulheres, qualquer um dos filmes indicados a melhor filme no ano passado ganharia esse ano, talvez, porque são filmes muito bons. Você pensar assim que tem aqueles filmes ali que ficaram meio no meio, tipo Jojo Rabbit, que é um filme excelente, é porque os outros filmes também eram muito bons. Os filmes desse ano são muito bons também. Só que é uma outra pegada de filme. São filmes extremamente dramáticos, são filmes sobre a vida. Eu acho que casa muito com o momento que a gente está vivendo. São filmes que pegam em questões específicas, que falam sobre uma jornada do ser humano como um todo, uma reflexão sobre essa jornada. Até por isso, eu acho que Os Sete de Chicago e Bela Vingança destoam muito dos outros filmes indicados, porque o primeiro Sete de Chicago é muito superficial, a gente já falou muito mal desse filme em várias outras ocasiões, ele é muito superficial, e Bela Vingança, para mim, é o Ladybird da temporada, tipo, eu não entendi porque foi indicado a melhor filme, assim, a roteiro era o suficiente, não precisava ser indicado a melhor filme. Eu colocaria o Druk no lugar, sem sombra de dúvida. É um filme que, para mim, até ganharia melhor filme. Eu colocaria Destacamento Blood no lugar. Eu sei que não é um filme de Oscar, nem o Spike Lee fez pensando nisso, mas eu acho que dava para colocar, visto o cenário que a gente tem. E eu acho que Nomadland ganha, justo para mim ganhar. Eu daria para meu pai, mas a campanha de meu pai é muito ruim. A Sony tá cagando e andando. É pela força do filme mesmo que ele tá chegando nos lugares. Eu acho que se ele tivesse uma campanha, ele estaria ali pau a pau com Nomadland, porque a qualidade é realmente pau a pau ali. O Sete de Chicago seria franco favorito se não fosse da Netflix. Graças a Deus, a Netflix, Deus tocou o coração da Netflix para distribuir esse filme e ele não tem chance de ganhar por causa disso. Tem ainda, mas menos. Mas eu acho que é Nomadland na cabeça. E aí, o que vocês acham? Acho que as minhas opiniões, Naomi, elas não são muito diferentes das suas em muitos aspectos. Sim, até muito pouco tempo eu tava assim, absoluta com Nomadland. Com certeza vai levar nessa categoria. Tem sido favorito na temporada. Mas, assim, depois de ver meu pai, eu fiquei mexida também. Mas eu super concordo que, não sei, a fama de meu pai tá muito indo mais pelo boca a boca das pessoas falando, é um puta filme, assistam. E aí as pessoas indo assistindo nesse movimento, pelo menos acho que na nossa bolha, assim, tá sendo dessa maneira, do que por campanha. E aí Nomadland tá fazendo, assim, além da campanha do filme em si, a campanha da própria temporada de premiações que tá botando, né, o filme lá em cima. Então eu acho muito difícil o filme não levar. E assim, concordo, antes Nomadland que o Sete de Chicago, pelo amor de Deus. E eu tinha comentado no início do episódio que eu acho que essa corrida tá muito aberta. É a mais aberta nos últimos anos de Oscar, eu acredito, porque, sei lá, 2019, apesar do resultado péssimo, era esperado. Eu tinha certeza que Green Book ia ganhar. Né? Então não foi apesar do desgosto, não foi surpresa. Ano passado teve a surpresa, só que durante toda a temporada, para mim, o prêmio estava no colo de 1917. A corrida não estava aberta, para mim não existia dúvida. E aí rolou a surpresa, né? E aí, esse ano, eu não tenho segurança para dizer que Nomadland vai ganhar. Tudo indica que sim, mas eu não tenho segurança para cravar. Então, eu acho até interessante, assim, tá sendo um fenômeno interessante, e eu acho que conversa muito com isso que você falou, Naomi, de como é que tá essa temporada, assim. Eu acho que a gente está experienciando uma nova era do cinema, o que me deixa muito animada, porque uma reflexão que eu estava fazendo até hoje mais cedo é que as histórias estão sendo contadas de uma maneira muito melhores do que elas foram no passado. Até, por exemplo, histórias de minorias estão sendo contadas pela perspectiva das próprias minorias, que era um erro que Hollywood cometia até pouco tempo, né? De colocar as histórias das minorias sendo contadas pelos salvadores brancos, por exemplo, né? Isso falando de minorias raciais e tudo mais. E isso já não está mais acontecendo. Tipo, nenhum filme que fala de questão de raça esse ano, por exemplo, foi contado dessa forma, o que eu acho maravilhoso. Enfim, eu tô animada com essa categoria e eu tô pensando que, tipo, se Sete de Chicago não ganhar nessa categoria, eu já vou estar feliz. E é isso. Mas eu ainda
tô tendendo a achar que vai ser Nomadland. E você, Matheus? Bela o que você tá Vingança achando ganhar, dessa- você tá feliz? Se Bela Vingança ganhar, reflita sobre isso, porque corre o risco. Feliz eu não vou ficar. Eu não vou ficar triste. Eu vou ficar, tipo, ok. Entendeu? Mas assim, eu acho muito difícil. Então, para esse ano, a gente tem mesmo esse fenômeno, como tu bem colocaste, Carol, que a gente tem muitos filmes bons disputando. Eu considero ali que, fora do páreo mesmo, tá certo, Chicago, eu considero Bela Vingança um bom filme. Não sei se despontaria, concorreria, brigaria páreo a páreo com Nomadland e Meu Pai, mas quando a gente pega todo o bolo, cara, são filmes que você vivencia literalmente uma jornada, como Nomadland, você é colocado ali como carona, né, junto a personagem no seu carro e acompanha essa aventura pelos Estados Unidos. Já Meu Pai, a mesma pegada, você acompanha o Anthony Hopkins e minha torcida é por Bela Vingança. Eu sei que tá difícil, Nomadland provavelmente vai ganhar, mas se Bela Vingança ganhar, seria uma bela e maravilhosa surpresa. Né? Vamos ver. Aí imagina, vencedor, Som do Silêncio. Nossa, eu vou à loucura. Eu vou gostar, seria interessante. Eu vou quebrar a casa. Nossa, mas sim, estão deixando a gente sonhar. Eu acho que é isso. Não, mas aí estão deixando a gente sonhar. O Sete de Chicago, acontece. Nossa, não. Aí vão transformar o sonho em pesadelo. Essa festa virou enterro. Virou um enterro. Qual foi o último ano que a gente presenciou isso? Tipo, filme ruim ganhar? Green Book? 2019. Foi tudo errado. Tudo errado. Green Book. Não, mas a gente não tinha tantos filmes bons. Paciência. Tinha Infiltrado na Clã, tinha Roma. Roma não. Não, sim. Sério. 2019 foi muito ruim. Inclusive, queria mandar um abraço para os meus amigos Vinícius e Camila, que assistiram e Amanda também, que assistiram a premiação de 2019 comigo e tiveram paciência para me aturar, porque eu xingava, gente. Não, eu tava horrível. Numa viagem do trabalho, eu não conseguia assistir. O meu irmão tava assistindo e ficava me mandando áudio. Quando foi o melhor filme, ele ficou tipo 5 minutos sem falar nada. Ele falou, eu quase quebrei a televisão, que é isso? Green Book, eu tô até olhando aqui se foi isso mesmo. Eu falei, que isso, gente? Foi que muito tá ruim. acontecendo? Eu não entendi nada. Mas assim, pensando friamente, a gente pega os indicados e a gente vai ticando coisas, fica o Green Book. Né? Não vai dar um filme para filme estrangeiro na Netflix, tira Roma. Não vai dar um Oscar para um filme que mostra Donald Trump falando mal, claramente. Aí tira o Infiltrado na Clã. Você vai tirando, fica o Green Book. Só que é muito ruim, Deus me livre, só de pensar, meu peito dispara. Foi o que eu falei, eu não tinha dúvida nenhuma que ia ganhar, mas que foi ruim, foi ruim. Horrível, Deus que me livre. Então tá, galera, a gente falou muito aqui, né? Como sempre, a gente rende os papos, mas a gente chegou. É hora de dar tchau agora e a gente está encerrando esse episódio sobre os indicados do Oscar, principais categorias. Mas não deixe de conferir os outros episódios que a gente lançou também sobre o assunto, que a gente também já deu muito o que falar, falamos de outros filmes também que foram indicados, e eu acho que se você tá aí na maratona, no clima que nem a gente, vale a pena conferir. Muito obrigada por tudo, gente, sigam a gente nas redes, @queimafitapod no Instagram e no Twitter, e até a próxima! Só que antes de encerrar esse episódio, gostaria de somente citar o Christopher Nolan, a gente não falou, então, não é só para não passar um episódio, dar algum tipo de azar, então estamos citando aqui o Christopher Nolan. Para sempre nossos corações. Para vocês marcarem aí no bingo, que teve um episódio. Exatamente. E vai ter live, gente, do Queima Fita, do Oscar. A gente vai ver aí, vamos estudar qual a melhor plataforma. Fiquem ligados aí para os próximos acontecimentos. Então é isso, gente. Tchau e até o próximo episódio.